Aleluia, boa noite, família Save, você está feliz? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela que bom que você está na casa do Senhor. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos na tenda do ímpio, você sabe disso? Nós iniciamos a série Uma Vida Profundamente Formada. O pastor já começou a falar, nós estamos fazendo as ministrações nesse livro. Mas se você quiser iniciar e esse não tiver chegado ainda para você, tudo inicia nesse livro. Então é um preparo para você mergulhar no próximo, que é nesse daqui das ministrações. E esse fala das terras que nós temos na nossa vida. Os solos que nós precisamos permitir que o Senhor mexa para que a nossa vida realmente seja transformada. Nós estamos iniciando um dos momentos mais importantes na Save, que é justamente trazendo uma mentalidade de que nós precisamos ser tratados por dentro. Você sabe que tudo aquilo que existe fora é porque existe um começo em algum lugar. Quando você para olhar uma árvore, e esse livro retrata muito bem falando da sequoia. A sequoia é a maior árvore do mundo e ela tem uma profundidade nas suas raízes de até 4,5 metros. E quando você vê ela externamente, ela pode chegar até 100 metros de altura. Se você não conseguiu captar o que seria 100 metros, seria como se tivesse 19 girafas, uma em cima da outra. Uma árvore tão grande, mas com as raízes tão profundas. Eu não sei se você consegue ter a percepção, mas quando uma tempestade chega, você consegue ver nitidamente a árvore que está profundamente enraizada e a árvore que não está. Você consegue ver a árvore que ela cai facilmente e a árvore que ela até enverga, mas não quebra. Tudo por conta das suas raízes. E quando nós falamos de igreja, e para a glória de Deus a casa está cheia e está ficando cada vez mais cheia, assim como pela manhã, isso significa que a palavra está alcançando, a palavra está transformando, a palavra está nos catucando para viver algo muito superior. Quando queremos viver algo muito superior, nós vamos precisar entregar as nossas profundidades para Jesus. As nossas raízes vão precisar ser mexidas. Então, quando eu associo uma vida profundamente transformada, é como se eu olhasse a nossa vida hoje, a gente na beira da praia, querendo viver mergulhos, querendo viver profundidade, mas quando nós olhamos as ondas batendo, nos dá um certo medo de querer viver algo no mar. Eu não sei você, mas eu não sei nadar. E pelo fato de eu não saber nadar, eu nem me arrisco. Por quê? Porque eu tenho pavor de como as ondas vão me chacoalhar e me sacudir. E quando você conversa com alguém que sabe nadar, essa pessoa diz, você precisa sair do raso. Porque lá dentro do mar não tem a inconstância que tem na beirada. Quando nós falamos de uma vida em Deus, e hoje eu estou aqui para compartilhar com você, se você quer viver algo profundo em Deus, saia do raso. Saia do superficial. Saia desse lugar de instabilidade e comece a ir para um lugar mais profundo. Um lugar onde você não vai sentir o chão, é verdade. Mas eu tenho certeza que o Espírito vai te conduzir a águas profundas. A águas de transformação. Então nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Hoje nós estamos precisando na nossa vida viver uma vida de verdade. Eu acredito que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida transformada, que não começa do lado de fora, começa de dentro para fora. É algo que não é forçado, é algo que não é exigido por fora, mas você sabe que toda mudança por dentro, ela começa a ser perceptível para quem está do lado de fora. A nossa família percebe, a nossa igreja percebe, os nossos amigos percebem. Você sabe que quando nós mudamos, tudo muda. Olha que percepção incrível, porque Deus, ele não começa nada grande na vida de ninguém. Aquilo que nasce grande não vem de Deus.
É um monstro. Então nós precisamos galgar. Nós precisamos aceitar o processo. Deus, Ele tem uma vida extraordinária para mim, para você. 3 receberam. Deus tem uma vida extraordinária para mim, para você. 5 receberam. Deus tem uma vida extraordinária para mim, para você. Deus, Ele tem uma vida cheia de propósito. Pastora, o que seria propósito? Seria você viver de forma intencional. Posso te contar uma novidade? Você não nasceu só para acordar, pagar contas, dormir. Olha que sensacional, uma vida com propósito significa que Deus tem grandes coisas para você viver. Que passa, rompe as fronteiras do seu dia a dia, rompe as fronteiras da dificuldade. Porém, eu preciso viver um compromisso com Deus. Eu preciso me compromissar com o Senhor para querer viver uma vida completamente transformada. Eu preciso mergulhar. E pastor Fabiano Ribeiro diz uma frase, que é uma das frases que eu mais gosto e vivo sempre lendo ela. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. Você pode ser qualquer coisa superficial, menos cristão. Você pode viver uma vida superficial no trabalho. Você pode viver uma vida superficial com as pessoas. Você pode viver uma vida superficial no casamento. Mas você nunca vai poder aceitar viver uma vida plena sendo superficial no Evangelho. Quando vivemos uma vida superficial no Evangelho, nos tornamos religiosos. Nos tornamos tão superficiais, aparentes. As pessoas realmente não conseguem nos conhecer na íntegra. Eu acho tão bom quando nós conseguimos nos relacionar com pessoas reais. Você sabe que a pessoa que está do seu lado tem dificuldades. Não existe ninguém perfeito. Todo mundo passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas circunstâncias. É assim ou não é? Tem alguém aqui no nosso meio que não passa problemas? Agora eu vou perguntar, tem alguém aqui que passa por dificuldades? Levanta a mão. Agora olha para o lado e fala assim, que bom, nós estamos juntos nessa. Tem pessoas que não nem estão só levantando a mão, mas estão levantando os pés também. Você sabe que nós precisamos sair da superfície. Porque na superfície as pessoas parecem estar muito satisfeitas, alegres, bem-sucedidas. Eu não sei você, mas todo mundo que está no raso sempre demonstra uma vida perfeita. Você consegue ver nitidamente como as pessoas conseguem fingir algo, mas no particular, na íntegra, no dia a dia, você percebe pessoas com pensamentos suicidas. Você sabe que tem pessoas que elas podem estar sentadas do nosso lado, que estão pensando em se matar? Existem pessoas com dependência química, pessoas que elas se escondem na superficialidade, elas estão com casos extraconjugais, vergonha, raiva interior e tantas coisas. Vou me aprofundar um pouco mais. À medida que nós nos tornamos superficiais, nós estamos cada vez mais profundo no pecado. Estamos mais agarrados às coisas da terra. Será que isso hoje não é um alerta para mim, para você, como igreja? Rick Vilodas, nesse livro, ele diz: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes fomos discipulados na superficialidade. Discipulado tem a ver com profundidade. Quando eu vejo o apóstolo Paulo discipulando Timóteo, eu vejo o apóstolo Paulo tocando em áreas que para Timóteo deveria ter sido muito difícil. Agora, muitos estão achando que discipulado é somente se reunir, ler a Bíblia e falar sobre as coisas de Deus. Não. O discipulado de Jesus foi caminhar com os discípulos até a partida dele. E olha que Pedro errou muito. Mas quando Jesus foi, Pedro cumpriu exatamente o que precisava cumprir. Você sabe que nós precisamos nos colocar à disposição. Fala, Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Nós precisamos quebrar esse falso ego. Nós precisamos quebrar
todas essas barreiras, esses empecilhos que estão nos impedindo de viver uma vida profunda, uma vida real. Algumas pessoas perguntam para mim, pastora, como você consegue pastorear uma igreja por quase 10 anos? 10? 8 anos. Mas a igreja já estamos há 10. E eu digo para as pessoas, nós somos isso o tempo inteiro. Nós queremos ser profundos em casa, profundo com o relacionamento com as pessoas, profundos na igreja. E quando você é profundo, você não precisa ser uma coisa que você não é. É mais difícil você ser alguém que você não é. E quando nós falamos de uma vida profundamente formada, nós vemos o apóstolo Paulo falando para a igreja da Galácia, algo que mexe muito comigo, e no livro ele diz sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 1, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja da Galácia o seguinte: vocês estão se afastando da mensagem verdadeira e seguindo uma mensagem falsa. E essa mensagem falsa vocês estão seguindo achando que é o evangelho, mas não é. Observa o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja da Galácia. A mensagem do evangelho foi pregada, eles foram transformados pela mensagem. Alguns mestres se infiltraram no meio, pregaram outro evangelho, e eles se desvirtuaram do verdadeiro evangelho. E aí eu pergunto a vocês, qual foi o motivo disso? Por que eles se desviaram da verdade? Uma vez que conhecemos a verdade nos liberta. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Mas por que você conhece a verdade e você consegue abandoná-la? O motivo é a superficialidade. É o raso. Você sabe que nós precisamos entender que tudo que Deus quer fazer começa dentro. Não mudamos de fora para dentro. Nós não mudamos de um dia para o outro. Meu Deus, irmãos, a vida é um processo. A gente quer tudo rápido. A gente está vivendo uma vida tão acelerada, uma vida tão corrida, que a gente quer a comida preparada rápido, a gente quer as coisas resolvendo-se rápido. Só que processo é longo, processo é demorado. E aí tu entra na casa do oleiro, e o oleiro, ao invés de te deixar brilhando, ele te quebra. Te refaz. Não ficou legal, quebra de novo. Ficou rachado, quebra mais uma vez. Só que nós precisamos entender que nós não mandamos em Deus. Você é a criatura, você não é o Criador. Você não manda no dono, você não manda no Senhor. Nós precisamos nos sujeitar. Agora, por que não nos sujeitamos? Porque estamos no raso. Eu estava conversando com os meus filhos, e no vídeo do meu casamento eles viram o gaúcho dançando. O gaúcho está aqui não. O gaúcho não veio. Ele estava no funcional ontem. E aí Bia e João perguntou, mãe, o gaúcho? Aí eu falei, sim, o gaúcho. Falei para eles, eu amo ter relacionamentos profundos. Conhecer pessoas de anos e elas viverem na minha vida por anos e anos. Só que nós estamos vivendo de forma tão rasa que não conquistamos nada e ninguém. Falei para eles, vocês sabem do Rafael? Rafael está aqui. Rafael fez o churrasco do meu noivado. O que eu estou querendo dizer para você? Hoje nós estamos superficiais e nem amigos temos.
Quando temos amigos, temos um amigo de 1 mês, 2 meses. Agora, e relacionamento de anos? Se você não consegue ter pessoas há anos na tua vida, como você vai viver o processo com Deus? Gálatas 4,19 diz: meus filhos, novamente estou sofrendo com dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Qual é o nosso alvo hoje como igreja? Podemos fazer grandes ações sociais, podemos fazer grandes projetos na igreja, essa região pode toda ser salva, mas qual é o nosso verdadeiro alvo? Até que Cristo seja formado em nós. É por isso que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua vida. Nós precisamos ter como alvo até que Cristo seja formado em nós. Então hoje nós vamos começar a nossa série falando Supere a vida exausta com ritmos contemplativos. Salmo 46:10 diz: eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. Tu pode repetir isso comigo? Eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. Agora você pode falar com bastante vontade, tá? 1, 2, 3 e... Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: se aquiete e saiba que Ele é Deus. Vira para a pessoa que está atrás de você e fala: se aquiete e saiba que Ele é Deus. Nós precisamos entender que a maioria das pessoas hoje vive debaixo de um ritmo de vida frenético. Mas é um ritmo de vida tão frenético que não sobra tempo para estar mais com Deus. E quando você não sobra tempo para estar com Deus, irmão, você violenta a sua alma. Já imaginou você não ter tempo para se conectar com quem te criou? Vou falar de novo para você entender. Como pode vivermos uma vida sem se conectar com quem realmente nos criou? Ele sabe como somos, Ele sabe como reagimos, Ele sabe do nosso temperamento, Ele sabe das nossas atitudes. Como não nos conectarmos com quem realmente nos criou? É como se andássemos sempre com a bateria descarregada. Eu consigo ver nitidamente pessoas que estão sempre exaustas demais, descarregadas, nada nunca está bom, nada está legal. É um cansaço, é uma tristeza. Você sabe que o problema na nossa vida não é velocidade. Você pode fazer muitas coisas, mas o que te atrapalha é estar sempre no raso, é estar sempre no superficial. Tem um ditado chinês que eu gosto muito, que diz: a lebre pode chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. Vou falar de novo. Pega na mão dessa pessoa para que ela receba de Jesus através da sua vida. A lebre pode até chegar mais rápido, chacoalha ela, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. Deixa eu falar algo para você: não viva uma vida perigosamente esgotada. As pessoas estão vivendo hoje completamente esgotados, estão na beira do esgotamento. E hoje eu consigo assistir de perto uma igreja que, enquanto era para estar saudável, está agarrada em remédios. Uma igreja que está dependente de paliativos. Eu vou falar para vocês algo que tem acontecido nesses últimos tempos. Como a nossa saúde tem sido mexida. Porque estamos vivendo sempre na beira do esgotamento. A nossa pressão arterial fica descontrolada. O nosso corpo fica completamente desorganizado. Não conseguimos comer bem. Não conseguimos dormir bem. É o silêncio da morte que paira. Porque nós estamos querendo milagres grandiosos, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus nas coisas mais simples.
Eu estava conversando com uma pessoa na minha sala antes de começar, dizendo: você não tem ideia do poder que existe de fazer o básico bem feito todo dia. É você contemplar, é você viver com intensidade cada segundo, aproveitar as pessoas que estão ao seu redor, ter hora para acordar, ter hora para dormir. Você sabe que a exaustão está acabando com a vida do ser humano, e eu estou dizendo isso para cristãos que deveriam viver uma vida diferenciada, deveria aprender a confiar mais em Deus em todos os aspectos. Por isso nós vamos começar a falar um pouquinho como superar uma vida exausta com ritmos contemplativos. Primeiro, tem um tempo de solitude com Deus. 1 Reis 19, 11, 13 diz: o Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Nós sempre esperamos Deus, sempre no movimento das coisas. Só que aqui Deus se manifesta para Elias como uma brisa suave. Você sabe que hoje, dificilmente você vê uma pessoa conseguindo ficar quietinha. Solitude é diferente de solidão. Solidão é quando a pessoa não quer mais estar no meio dos outros. E ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada. Agora, solitude é diferente. É quando você ama estar no meio dos outros, mas entende que precisa se retirar. Tem um tempo só. Você tem administrado tantas coisas, é família, é filhos, é casa, é trabalho. Tudo que precisamos é um tempo sozinho. Ontem eu estava ministrando para as mulheres no Experiência do Lar e eu deixei uma missão para elas. Eu quero que você saia sozinha. Você sabe que conforme o momento da nossa vida, a gente não sabe fazer mais nada sozinho. E existem pessoas hoje que estão com pânico de fazer as coisas sozinho. Elas precisam sempre de alguém, elas precisam de alguma coisa. Tem pessoas hoje que elas não conseguem dormir sem barulho algum. Vou falar para vocês entenderem. Existe até aplicativo hoje com barulhinho de alguma coisa para você dormir. Lá em casa o meu filho inventou isso e disse: mãe, tem um aplicativo maravilhoso. É um aplicativo com barulhinho de chuva. Eu falei: que barulhinho de chuva, menino? Lá quero saber de barulho de chuva. Eu não gosto de barulho de chuva, eu não gosto de barulho de goteira. Já percebeu que nós já estamos criando coisas dentro de nós para tentar resolver essa agitação, mas nada resolve a agitação a não ser a presença de Deus. Nós precisamos nos acalmar, nos aquietar. Não, pastor, eu só durmo se a TV estiver ligada. Não, eu só durmo se eu estiver dormindo no sofá assistindo algo. Não, eu só. Olha o quanto nós ficamos adoecidos. Marcos 4, 38 ao 40, Jesus está no barco com os discípulos. Eles enfrentam uma tempestade. Só que a palavra diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava com a cabeça num travesseiro. Jesus estava descansando enquanto a tempestade estava comendo solta. Já viu isso? Pessoas que contemplam a presença do Senhor, pessoas que estão profundamente formadas, pode estar no meio de um turbilhão de problemas, ela consegue dormir, ela consegue descansar. Pessoas que estão profundamente enraizadas no Senhor não se desesperam. Olha o que os discípulos fizeram. Imagina, eu acredito que tenha sido uma vergonha para os discípulos.
Porque hoje nós precisamos crer que Jesus está no nosso barco. Mas naquele dia, Jesus realmente estava. Já imaginou? Um Jesus que parava o vento, que ressuscitava os mortos. Os discípulos conseguem catucar. Ei, Jesus, mestre, você não se importa que morramos? Por favor, ainda que morrêssemos, ele poderia ressuscitar, né? Ainda que nós venhamos a morrer, nós cremos que Jesus nos ressuscita, amém? Imagina eles com Jesus no barco. Mestre, você não se importa que morramos? Eu acredito que Jesus deve ter pensado: se vocês morrerem, eu também vou morrer. Olha o desespero que eles estavam. Ele se levantou, Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: aquieta-se, acalme-se. E a palavra diz que na mesma hora o vento se aquietou. Quando a palavra do Senhor é liberada, tudo precisa obedecer, tudo precisa respeitar. Só que Jesus faz algumas perguntas para os discípulos. Será que vocês não estão vivendo algo diferente do que deveria? Será que vocês realmente estão vivenciando a minha presença? Estão crescendo, estão amadurecendo? Por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês realmente têm fé? Olha que loucura para a nossa cabeça. Porque os discípulos não deveriam ter ficado com medo. Os discípulos não deveriam ter acordado a Jesus. Será que realmente eu e você hoje confiamos que Deus está no controle total da nossa vida? Será que o motivo da nossa exaustão, o motivo da nossa aceleração não é pela falta de confiança? O nosso foco é estar no ritmo de Deus. E nós precisamos respeitar isso. Sabe de algo? Você não manda em Deus. Jó precisou ouvir isso claramente. Onde você estava quando eu criei tudo? Deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã. Você é preciosa aos olhos de Deus. Só que você não é tudo. Deus é maior que todas as coisas. Nós precisamos aprender a descansar. Como? Quando eu me retiro. Quando eu tenho um momento de solitude, quando eu aprendo a ficar eu e Deus, eu e Deus. Todos os dias, eu costumo fazer o meu ritmo com Deus. Você nunca vai me ver sair de casa sem orar. Os meus filhos assistem eu fazer isso e hoje eles estão fazendo antes de mim. Eu acordo antes que toda a casa, eu tenho meu tempo com Deus. Eu vou até a minha varanda, eu olho tudo que Deus criou e começo a ter o meu tempo de solitude, o tempo que Diego não está, Bia não está, João não está, ninguém entra nesse momento. Será que hoje a solução da nossa vida não está na falta de solitude? Você sabe que eu falei muito e tenho falado até casais saudáveis sabem viver um pouquinho distante. Na hora que seu marido fala, vou pro futebol, você diz, vai com Deus. Não tem amém, não tem glória a Deus, não tem aleluia, nada. Porque os maridos aqui na Save falam, vou perguntar se minha esposa vai deixar. Tem isso aqui? Cadê os homens da igreja? Você é obrigado a lançar o grito das mulheres. Ahá, ahá, ahá. Ai, vou tentar de novo. Cadê os homens da igreja? Cadê as mulheres da igreja? Pegou, hein? Ahá, ahá. Aqui tem homem raiz. Aleluia, não tem? Na hora, mulher, que seu marido fala, eu vou para a igreja, não prende ele em casa não, varoa. Chega a menina e sai homem. Recebe. Aleluia. Deus está querendo trabalhar na nossa vida, mas para isso eu tenho que aprender a experimentar da presença de Deus.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: foque no relacionamento e não na desenvoltura. Fala para a pessoa que está atrás de você: tem uma vida de solitude, foca no relacionamento e não na desenvoltura. Nós precisamos aprender a se aprofundar em Deus. Sabe que nós precisamos cultivar uma vida de oração. Então a gente não precisa criar muitos meios de falar com Deus. Não, você é livre, você é filho. Você pode conversar com Deus abertamente. Chegou a hora de fazermos orações silenciosas. E orações silenciosas, irmãos, não é para você dormir. Não, pastor, eu vou fazer uma oração silenciosa. Achou uns 50, somos o quê? 200 e pouco, quase 300. Uma oração silenciosa costuma ser um treinamento. Sabe que a palavra diz: orai sem... Mas você ora falando o tempo inteiro? Isso significa a oração que você faz na sua mente. Você está o tempo inteiro conversando com Deus. Mas nós precisamos aceitar que isso é monótono. Irmãos, viver uma vida com Deus é monótona. No sentido de vir à igreja, congregar, estar com os irmãos. Você viu como é que o culto é racional? Você louvou porque você quis. Quando você não quis, você abaixou a mão. Quando você quis, você foi olhar o louvor. Quando você quis, você foi olhar para trás. Já viu? Você faz tudo racional. Só que as pessoas, elas não querem viver a rotina, irmãos. Eu tive a oportunidade de ver como são doutrinados e disciplinados o povo de Israel. Qual é o povo em cima? Os judeus, que jogam o tapetinho, né? Os muçulmanos. Pode estar na hora que for, eles jogam o tapetinho e começam a cumprir a oração deles. E o meu pensamento foi: nossa, nós não somos disciplinados a esse ponto. Eles têm os horários. Tocou o sino para tudo. Joga o tapete, para, joelho e fica. E em qualquer lugar. Nós chegamos a ter a oportunidade de ver um motorista muçulmano parando o ônibus e indo fazer o processo no meio da rua. E nós somos muito liberais. A gente pensa, se foi pela graça, pode ser feito de qualquer jeito. De graça. A gente não consegue ter disciplina. A gente não consegue falar: eu preciso estar sempre, eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso ter doutrina, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter hábito. Porque a gente está sempre sendo movido por estimulação sensorial, distração, atividades. Eu amo conferência, irmãos, eu amo conferência. Mas conferência não é tudo. Eu amo o movimento de conferência, mas sabe o que a gente precisa mesmo? É todos os dias cultos, com palavra, com ensinamentos, com disciplina, com organização. Nós precisamos tirar toda a distração. Hoje a gente não consegue se concentrar mais, se focar em algo. A gente está no meio de tanta agitação que a gente não consegue mais desfrutar os ambientes. Eu vejo pessoas hoje que conversam umas com as outras e elas não estão prestando atenção em nada que a outra está dizendo. Porque são tantas distrações. Ela não consegue mais se focar. Por isso, comece a ter um tempo de oração silenciosa. Eu vou te dar 30 segundos para fazer a oração silenciosa. Se você dormir, irmão, eu vou dar um glória a Deus bem forte. Então vamos lá, vou te dar 30 segundos, não, 1 minuto. Feche seus olhos agora. E se concentre em você mesmo. Você e Deus.
Foi? Tá bom. Em casa você continua. Mas isso é tão revigorante. Quando paramos, fechamos os nossos olhos, pensamos sobre toda a palavra do Senhor, tudo que Ele pagou, o preço que Ele pagou na cruz, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida segundo o princípio, de descanso. Eu preciso superar uma vida exausta, ritmos contemplativos, aprendendo a descansar. Irmãos, as pessoas hoje não sabem mais o que é descansar. É tanta correria. Êxodo 20, do 8 ao 10, olha o que diz. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Você sabe que a nossa exaustão não começou hoje. Nosso ritmo de trabalhar freneticamente, de não aprender a parar, não aprender a descansar, veio lá do período do Egito, quando o povo trabalhava para comer. O povo não existia. O povo não conseguia desfrutar de uma vida daquilo que trabalhava. Eles tinham que trabalhar e pagar por aquilo que precisavam consumir. Olha que terrível, nós hoje estamos assim. Quando falamos você precisa confiar em Deus, parece que é uma ofensa para os cristãos. Parece que muitos não acreditam que Deus existe. Quando ouvimos alguém dizer, parece que minhas forças acabaram, nós falamos, agora é Deus entrando em ação. Nós estamos entrando num ambiente de incredulidade, como se Deus não fosse maior que tudo e que todos. Como se Deus não pudesse resolver qualquer situação da nossa vida. Por isso nós achamos que o outro pode fazer, por isso nós criamos expectativa em tantas coisas e sempre nos frustramos. Porque não aprendemos que Deus é o nosso descanso. Observe, Deus criou todas as coisas e descansou. Ele descansou nas suas obras. Ele descansou naquilo que Ele construiu. Por que nós não aprendemos a desfrutar aquilo que o Senhor tem nos dado? Parece que sempre está faltando alguma coisa. Não, pastora, tudo que eu preciso é que o meu salário aumente. Quando o salário aumenta, não preciso de mais, pastora. Porque o salário aumenta, o custo também, as dívidas também aumentam. E aí estamos sempre num ciclo vicioso. Parece que nada melhora, parece que nada flui, parece que nada rompe. Estamos debaixo de uma escravidão, aonde não conseguimos dormir, estamos sempre preocupados, sempre exaustos. A gente precisa entender, aqui está falando do sábado, e o judeu vive isso muito certo. Estávamos em um momento em Israel, onde deu sexta-feira, o guia estava conversando com a gente de manhã. Paramos para tomar um café, você acredita, Rafa, que na hora que foi dando o horário de começar o Shabá, ele desceu do ônibus. E eu disse, oi gente, assim, só para a gente saber, cadê o guia? Ah, foi embora. E a gente vai ficar aqui? Sim, é porque começou o Shabá. Aí veio pastor quem? Eu falei, pastor quem? E agora? Não, vamos chegar no hotel, vai dar tudo certo. Chegamos no hotel, irmãos, a gente não podia fazer nada, o judeu para. Tudo fecha. Se você está na loja dele comprando uma roupa, ele diz para você, dá licença, a gente vai fechar. Se é o brasileiro, irmão, entra mais. Quem não quer da loja dali, entra para daqui. Porque a gente acha que quanto mais corremos atrás, mais teremos. Mas para Deus é quanto mais você confia, mais você desfruta. Você trabalha menos e recebe mais. Deixa eu profetizar na sua vida, chegou o tempo e a estação aonde você vai aprender a descansar, trabalhará menos e receberá mais. Rick Villodas diz, a vida contemplativa diz respeito a diminuir o ritmo para criar oportunidades para Deus nos transformar por sua graça. Só que você consegue ver que cada ambiente é cultural, tem sua cultura.
Em contrapartida, lugares que aprenderam a descansar, existem lugares que não descansam nunca. Se você tiver a oportunidade de visitar outro país, for à Disney, recebe aí, você vai descansar na Disney, em nome de Jesus, vai. Vai sair, vai descansar. Mas o pastor está dizendo, você não descansa lá não, por quê? Porque lá é tudo 24 horas. Eu falei, gente, vamos dormir. Não, o mercado fica aberto 24 horas. Eu falei, sangue de Jesus tem poder? Irmãos, teve uma das vezes que eu fui, que eu andei tanto, que meu joelho inchou. E olha o meu pensamento, eu preciso com ele inchado, eu não posso perder. Você sabe que quando nos conectamos com pessoas aceleradas, ficamos mais acelerados. Já viu? Se conecta com alguém que aprende a confiar em Deus e descansar. Você aprende, confia. Mas começa a andar com gente que não para. Você não vai parar também. Nós precisamos aprender a sair do esgotamento. Pessoas estão morrendo por isso. Pessoas estão tendo crises emocionais por isso. E é por isso que o nosso corpo sente, a nossa mente sente, a nossa alma sente. Deixa eu te falar, você é tridimensional. Você é espírito, que tem um corpo, e uma alma problemática dentro de você. Sim? Não, pastora, minha alma é muito equilibrada. Não. Todo mundo tem seus cri-cri. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, todo mundo tem seus cri-cri, você também. Não entra nessa não, que isso é uma mentira. Nós precisamos dominar a nossa alma o tempo inteiro. Ela está sempre querendo mandar e está sempre querendo que você faça as coisas erradas. Então nós temos o quê? O cansaço no corpo. Pessoas estão fisicamente esgotadas. Presta atenção. Para pessoas cansadas no físico, tudo que você precisa é dormir bem e se alimentar bem. Graças a Deus não tem ninguém cansado aqui, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, pode fazer uma bela de uma refeição para mim, eu aceito. Ah, não adiantou não? Fala para a pessoa que está do seu lado, pode me levar para sair para um belo restaurante. Pessoas cansadas no corpo precisam comer e dormir. É por isso que a gente não precisa ficar espiritualizando. A gente às vezes espiritualiza tudo, a gente fala, ai, o inimigo está querendo me matar, eu não consigo ver Deus. Pastor, o que está acontecendo? Vá dormir. Essa semana, o nosso pastor, hoje é dia do pastor, né? Vou falar para você a frase do pastor para você. Tu me ama no dia de hoje, então muda. Tu me ama, então muda. Vai viver tua vida transformada. É isso, amor? Ele falou desse jeito. O pastor essa semana não estava se sentindo muito bem. E nós viemos para a igreja todos os dias trabalhar, fazer as coisas. E na mesma hora o Espírito Santo começou a mover meu coração, Kelly. Ele precisa ficar parado. Você sabe que nós, como casa, precisamos cuidar das pessoas que estão cansadas. O corpo físico dele estava estafado. Ele não estava se sentindo bem. Eu falei para ele, você vai dormir e vai se alimentar bem. É a hora que nós precisamos ir para a cozinha, fazer alimentos bons, saudáveis. E eu não estou levantando bandeira de ser fitness, não é comer bem. É você se alimentar, é comida. Existem pessoas que sentem falta de arroz e feijão, irmão. Você diz para pessoas qual é a sua comida perfeita, arroz, feijão e ovo. Quem é a galera do arroz, feijão e ovo? Se tem uma pessoa que diz que não gosta de ovo, eu fico chateada. Que eu falo, ovo é tudo. Um arroz misturadinho,
com feijão fresquinho. Deixa eu falar para vocês. Ó, vocês se animaram, hein? Vou preparar o lanche da igreja, arroz, feijão e ovo. Você precisa se alimentar, você precisa comer. Você precisa dormir, pastor, eu não consigo dormir. É barulho de futebol, dos vizinhos, é o vizinho de cá brigando. É muita barulheira, é criança, é menino. Depois vem conversar comigo que eu vou te passar um negócio. Para você descansar, o teu corpo precisa relaxar. Para você poder viver o outro dia. Deixa eu te falar um negócio. Não tem nada a ver com a pregação, mas vai te ajudar, tá? Rapidinho. Há pouco tempo atrás, agora eu estava estudando sobre o funcionamento do nosso corpo mesmo. Como nós reagimos fisiologicamente. E aí a gente começou a perceber o seguinte. A gente já acorda produzindo cortisol. Cortisol é algo muito prejudicial para o corpo. É algo que é liberado no seu corpo como se você estivesse fugindo de um problema. Fugindo de um ataque. Aí diz que todo povo brasileiro, quando acorda, produz cortisol. Porque a gente já acorda preocupado. Tu já está numa guerra. Tu acorda e vai para a rua. E tu já vê assim, ó. Você está tentando sempre sobreviver. Qualquer barulho já é um sinal da gente ficar de olho. Se você escuta barulho de moto do lado do seu carro, tu já faz assim, ó. Imagina o nível de cortisol. Tum! A gente está sempre produzindo coisas que não ajudam o nosso corpo a funcionar. Aí agora vem o cansaço da mente. Nós somos bombardeados de muitas informações. Irmão, para de acordar e ligar no jornal, em nome do Senhor Jesus. Recebe aí, tua televisão não vai ficar no jornal mais. Tem um jornal que eu não vou falar o nome, que parece que está pingando sangue, assim, ó. Aí começa a notícia. Hoje, no seu bairro, aí tu sabe qual é o seu, tá? Não vou falar o nome. Morreram todos os habitantes, só ficou você. Aí tu já sai assim, ó. Aí tu sai na rua, umas pessoas falando sozinha, tu diz, Walking Dead. Irmão, tu já sai na rua com medo. Esses dias agora, entre a gente, ninguém tá vendo, só mais um monte de gente na internet. Eu tava de casa escutando fogos. Aí eu, pra que esses fogos todos? Isso significa o quê, viu? Porque tu pensa, o que está acontecendo de diferente? Pastor Johnny foi para Israel agora, chegou lá hoje, graças a Deus, irmão. Que eu falei, viagemzinha longa, é tenso. Eu falei para ele, qualquer coisa tem um bunker. Tu desce para o lugar mais baixo. Aí a esposa dele falou, se acontecer tudo bem, o Johnny chegar bem, ele chega dia tal. Eu falei, cruzes. Por quê? Porque a gente sempre vive preocupado. Como as coisas estão? Como é que está a rua aqui do lado? Olha quantas informações a gente não recebe diariamente. E quando você recebe a notícia que alguma pessoa especial de sua vida faleceu. Olha como ficam as nossas emoções, aí olha o cansaço da alma. Você tem pouca folga para estar com Deus. Tudo por conta da correria, da aceleração, a gente sofre calado, a gente está sempre mal, a gente não consegue se abrir para ninguém. Só que chegou uma hora da gente aprender a descansar. Chegou uma hora da gente viver a plenitude. Posso declarar algo para a sua vida? Deus está no controle da sua vida. Abra mão do controle, deixa Deus trabalhar. E terceiro e último ponto, dedique-se na Bíblia. Se você quer viver profundamente em Deus, você precisa aprender a ler a palavra. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não gostam de ler. Eu fui com os meus filhos na Bienal do Livro, porque nós gostamos muito de ler. E uma das coisas que eu falei para os meus filhos foi, se todo mundo que está aqui lesse, o mundo seria diferente.
Já viu? Na Bienal, tem também não, né? Na Bienal todo mundo gasta dinheiro comprando livros para não ler. Porque se todo mundo lesse um pouquinho, teria mais educação, teria mais amor. Agora, nós precisamos nos dedicar à Bíblia. Salmo 1, versículo 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Só que hoje, irmãos, nós trocamos a nossa Bíblia pelo celular. Hoje a gente fica 10 horas no celular. Hoje a gente fica 5 horas vendo a mesma coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem pessoas que estão ficando com tendinite. Tu ficou, filho? Tá vendo como é que Jesus vai achando? Ó, de tanto fazer assim, ó. Eu nem... É assim? É assim. Arrasta pra cima aí, ó. Aí tu diz assim: as informações acabou. Vou atualizar de novo para ver se teve alguma novidade. Aí tu pega a novidade de alguém. Fulano tá de férias em tal lugar. Aí tu diz: olha, fulano só descansa. Irmãos, a gente está gastando mais tempo vendo rede social do que vivendo a nossa própria vida no dia a dia. Aí olha como é que são as coisas. Olha como é que a aceleração é. Tem um aplicativo tal, agora estão fazendo o aplicativo tal. Aí tu baixa um, abaixa outro, abaixa outro, abaixa. É tantos lugares para você visitar? É tantos lugares para você visitar? É um aplicativo aqui, é outro ali. Quando você vai ver o seu rendimento, aleluia, quando você vai ver seu rendimento, o seu rendimento está lá 6 horas de utilização, 7 horas. E quando você vai ler a Bíblia, você lê a Bíblia em 5 minutos. Aí você diz assim: eu não entendi, vou deixar agora para amanhã. Quer saber? Amanhã não, semana que vem eu leio a Bíblia. Irmão, se você não lê a Bíblia, você nunca vai saber quem você é. A Bíblia é o nosso manual. Tudo que nós precisamos saber de quem somos está na Bíblia. Você sabe que as pessoas estão o tempo inteiro em telas. E deixa eu falar uma coisa para você. Continue me amando muito. Não satisfeito em você ficar em telas, você dá telas para os seus filhos também. Ah, pastora, não tem problema do meu filho ficar no celular. Não tem. Existem crianças hoje que elas estão brigando, se jogando no chão porque tiraram o telefone. Por que não estão se jogando no chão porque tiraram a Bíblia? Ou porque tiraram um livro? Não, mas agora tem adolescentes que estão se jogando no chão porque não ganhou o iPhone 15. Não, mas eu quero o iPhone 15. E aí eu me pergunto, o que você precisa? Não é o que você quer, é o que você precisa. Você precisa de Bíblia, você precisa de livro. Você precisa de profundidade, você precisa ser real. Você precisa abrir o seu coração para aquele que pode fazer por você. Não é o que as pessoas podem fazer, mas é aquilo que Deus pode fazer. Ele precisa nos desconstruir e nos refazer para viver esse novo tempo, um tempo perdido. Tem um povo na Save que está se levantando, sendo refeito aos olhos de Deus, emocionalmente fortes, saudáveis, o corpo são, a alma equilibrada, para viver os combates que o inferno está tentando fazer contra a geração dos nossos filhos. Mas primeiro vai ter que começar em nós. Nós precisamos ser árvores profundas, uma árvore conectada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto colocar a mão será bem sucedido. Chegou a hora da gente recuperar o que perdemos. Existem territórios que foram perdidos, que você entregou na mão do inimigo. Mas o Senhor está chamando de volta, pais, mães,
Voltem para suas casas. Conversem com seus filhos. Sentam-se à mesa. Comecem a congregar juntos. Comecem a cultuar. A palavra diz que lá atrás, desde a época de Abraão, cada lugar que eles chegavam, eles levantavam uma pedra que representava um altar. Nós precisamos representar um altar e quebrar todos os altares que o diabo está tentando levantar na nossa casa, na nossa vida, nas nossas emoções. Volte-se, arrependam-se. É isso que João Batista falou. Ele está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está buscando para resgatar a nossa alma, a nossa vida de um mundo tão caótico, de um mundo tão perdido. Mas para isso, ainda não estão mandando dentro das nossas casas o que precisa ser feito. Volte para lá, lá é o altar. Comece a ler a Bíblia, comece a meditar na palavra, comece a orar. E você vai ver transformações, você vai ver mudanças. Você vai ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, se levantando e recuperando uma geração que o mundo está dizendo acabou, se perdeu. Jesus está voltando e nós estamos sendo levantados para dizer: o Senhor é o nosso Deus, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Não adianta eu falar derramamento de dons de línguas, se você não busca no secreto. Não adianta eu falar que Deus vai fazer milagres se você não sabe quem é o dono dos milagres. Não adianta queremos viver algo que na verdade só ouvimos falar. Chegou a hora dos nossos olhos ver. Chegou a hora de nós começarmos a experimentar o que Jó viveu. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje a minha casa, os meus filhos, tudo aquilo que está ao meu redor sabe que Tu és o Senhor da nossa vida. Ei, chegou a hora de você ser constante. Não caia na cilada do diabo, seja constante. Seja o mesmo, permanece. Porque aquele que permanece cresce. João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Mas se você quiser continuar vivendo uma vida sem Ele, desculpa, sem Ele nada você pode fazer. Ele continua dizendo: você pode escolher, mas sem mim nada podeis fazer. Chegou uma hora, chegou a melhor hora da nossa vida. É a hora que nós podemos reposicionar, levantar, dizer: eu tomo posse de lugares que o diabo tentou pegar e vou reorganizar espiritualmente a minha vida. Eu vou reorganizar espiritualmente as minhas emoções. Eu vou reorganizar tudo que está fora do controle, para que eu possa viver uma vida profundamente formada. Eu abandono toda exaustão, eu abandono toda aceleração, e eu começo a viver o Shabá hoje na minha vida. Hoje eu quero aprender a confiar, eu quero aprender a parar. Ei, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala: você precisa voltar a confiar, você precisa voltar a descansar, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
medo, gente. Dá uma folga. Agora vamos louvar? Eu quero que você acredite em tudo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Todos os medos que estão tentando rondar a sua vida. Tudo aquilo que está tentando te trazer desespero. Eu quero que você acredite que hoje o Senhor vai arrancar de você toda a pressão, todo aprisionamento. Existe um tempo novo, existe uma estação nova para você, aonde você vai começar a viver de forma leve. Ei, começa a receber no seu lugar uma vida leve, uma vida que você vai começar a contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida.